Então, turma, o outro momento muito importante denominado, né, pelos autores e autoras aí da pesquisa social é a entrada no campo, tá? Neste vídeo nós iremos entender e compreender o que significa essa entrada no campo para o pesquisador, tá? Então, o mesmo autor ele vai destacar que são vários os obstáculos que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar essa etapa da pesquisa. Né? Então, ele vai destacar que nós iremos fazer aqui algumas considerações, tá? Para que nós possamos entender e compreender quais são esses obstáculos que podem dificultar ou até mesmo que podem inviabilizar a etapa da pesquisa. Então, no primeiro ponto que ele destaca, que ele vai dizer o seguinte, que nós, enquanto pesquisador e pesquisadoras, precisamos buscar uma aproximação da área, tá? Ou das pessoas da área selecionada para o estudo. Ou seja, onde você escolheu para fazer seu estudo, você vai procurar uma aproximação dessas pessoas para poder facilitar. Por exemplo, se é uma comunidade quilombola, você vai procurar o presidente da associação quilombola, tá? Se, por exemplo, se é de alguma aldeia indígena, você vai procurar o pessoal do órgão responsável pelas aldeias indígenas, e aí, para que alguma pessoa de lá possa estar lhe levando até o chefe da aldeia, o chefe da tribo, para que você possa manter esta relação, tá? Para que você possa ir se aproximando, tá? Por quê, professor? Porque é essa aproximação que vai facilitar. Por quê? Porque através dessa aproximação que você vai ter conhecimento dos moradores, ou daqueles que mantêm sólidos laços de intercâmbio com os sujeitos a serem estudados. Entendeu? Com essa aproximação facilitada, com o conhecimento que você consegue adquirir através dessa aproximação da área do conhecimento, é que você vai conseguir fazer uma boa pesquisa, tá? E aí o autor vai destacar que a preferência deve ser uma aproximação gradual, ou seja, a cada dia de trabalho precisa ser refletido, precisa ser avaliado, tá? Tudo isso baseado nos objetivos que são pré-estabelecidos ou que serão pré-estabelecidos por você quando for realizar a sua pesquisa, tá? E outro ponto importante que ele vai dizer que é fundamental consolidar uma relação de respeito efetivo pelas pessoas. É respeito efetivo, não é afetivo, tá? Porque o pesquisador não pode criar laços afetivos com as pessoas pesquisadas para que não atrapalhe a pesquisa. É um respeito efetivo pelas pessoas, tanto pelas pessoas como pelas manifestações no interior da comunidade pesquisada, ou seja, um respeito pelas pessoas que você vai pesquisar, que você vai entrevistar, e um respeito por todas as manifestações que acontecem na comunidade, no local, no espaço onde você vai pesquisar. Outro ponto importante, que é em segundo lugar que ele destaca, que deve se destacar, tá? Uma importante apresentação da proposta de estudar os grupos envolvidos. Trata-se de estabelecermos uma situação de troca. Quer dizer, que ao chegar na comunidade, você tem que esclarecer o que é que você vai fazer. Qual é o objetivo de você estar entrando em contato com aquela comunidade? Até porque as pessoas precisam sentir confiança em você. Elas precisam saber qual é o trabalho que você vai realizar, tá? Porque as pessoas que vão ser pesquisadas, muitas vezes elas têm medo, tá? Devido até mesmo às grandes falcatruas que acontecem. Então você precisa alcançar o respeito dessas pessoas, você precisa explicar o trabalho, tá? A pesquisa que você irá fazer. Outro ponto importante, deve-se esclarecer a estes grupos, que eu já falei para vocês, o que se pretende investigar, tá? As possíveis repercussões favoráveis, advindas do processo investigativo. No que essa pesquisa vai resultar? As pessoas precisam saber, tá? Depois, vai dizer que é preciso termos em mente a busca das informações que pretendemos obter. Quer dizer, que você precisa ter em mente as informações que você está buscando, tá? Para inserir ali no jogo cooperativo, tá? Quer dizer que em cada momento é uma conquista baseada no diálogo e que foge à obrigatoriedade. De forma alguma você pode passar uma mensagem que você está obrigando as pessoas a falar alguma coisa. Mesmo na entrevista estruturada ou semi-estruturada,
ou não estruturada, você precisa fazer com que as pessoas sintam confiança do que você vai precisar, do que você vai falar. Se você tem um roteiro para a sua entrevista, é bom que você fale para as pessoas quais são as perguntas que tem, tá? Sobre o que você vai perguntar, para que também as pessoas possam se sentir livres de responder, tá? E se elas vão se sentir à vontade ou não. Com isso, queremos afirmar que os grupos envolvidos não são obrigados a uma colaboração sob pressão. Se o procedimento se dar dentro desta forma, trata-se de um processo de coerção que não permite a realização de uma efetiva interação. Olha só, temos que ter todo o cuidado com os grupos envolvidos na pesquisa. E eles precisam entender, eles e elas, que é uma forma de colaborar e contribuir. E que eles e elas possam entender que não é uma pressão, que você não está pressionando-os e pressionando-as para que elas possam responder. Tem que ter cuidado, tem que ter este procedimento, tá? Depois, outro ponto importante, um aspecto destacado que vai se referir à postura do pesquisador em relação à problemática a ser estudada. Quer dizer, que você precisa ter uma postura quando você for fazer a pesquisa. Inclusive, os próprios trajes que você vai usar, as próprias roupas, tá? Você precisa ter uma postura, você não deve sorrir quando a pessoa que está sendo entrevistada falar alguma palavra errada, tá? Você não deve fazer isso. Tem que ter todo este cuidado, tá? O pesquisador, quando ele entra em campo, ele tem que considerar tudo que ele vai encontrar. E tudo que ele vai encontrar vai servir para confirmar o que ele considera já saber, entendeu? Ao invés de compreender o campo como possibilidade de novas relações. O que acontece? Você tem que compreender o campo como uma possibilidade de novas relações. Não quer dizer que você vai só confirmar lá o que você já pensa, as hipóteses que você já tem. O outro ponto importante é que vai dizer que o comportamento pode dificultar o diálogo com os elementos envolvidos. Assim como pode dificultar, assim como também pode melhorar, tá? Por isso que tem que ter cuidado com o comportamento. Tá? Outro ponto importante, que você tem que ter cuidado de não se colocar num grau de superioridade às pessoas da comunidade, ou do local, ou do espaço, da instituição, seja onde for que você estiver pesquisando. Você não pode querer se mostrar superior a essas pessoas, para que elas não se sintam inferior, para não atrapalhar a sua relação ali de respeito efetiva para com o sujeito pesquisado, tá? Tem que evitar procedimentos que venham a constranger, tá? Para que não venha a ser constrangedor entre o pesquisador e os grupos envolvidos. Porque se isso chegar a acontecer, vai implicar no surgimento de falsos depoimentos, porque as pessoas não vão se sentir seguras e vão começar a colocar falsas informações e você não vai conseguir detectar se elas estão falando a verdade ou não, tá? Até porque você na pesquisa não pode entrar nesse mérito de julgar, tá? E aí vai acabar propiciando uma posição de defesa das ideias e valores desse grupo. Temos que ter postura. Outro ponto importante, para conseguir um bom trabalho de campo, há necessidade de se ter uma programação bem definida de suas fases exploratórias e de trabalho de campo propriamente dita. Você precisa e há necessidade de ter uma programação, tá? Por isso que a sua entrevista também deve ter um roteiro, tá? O que é que você vai fazer primeiro? Tudo isso você tem que sistematizar, porque é necessário. Depois, o outro processo, desse trabalho, que são criados e fortalecidos os laços de amizade, tá? Que isso é importante, bem como os compromissos firmados entre o investigador e a população investigada, né? Porque isso vai propiciar o quê? O retorno dos resultados alcançados para essa população e a viabilidade de futuras pesquisas, tá? Então, isso é muito importante nesse processo desse trabalho. Outro ponto importante é a entrevista enquanto técnica. Quer dizer, que a entrevista, na entrada de campo, você necessita da entrevista. E o autor vai passar para nós o seguinte ponto, que nessa entrevista há diversas formas de abordagem técnica de trabalho de campo, e nós vamos destacar neste caso aqui a entrevista e a observação participante, porque através da entrevista você vai conseguir realizar a observação participante. E tudo isso é por se tratar de importantes componentes da realização da pesquisa qualitativa. Quer dizer, que na técnica de trabalho de campo, que é importante para a pesquisa qualitativa, a entrevista e a observação participante.
E aí, como eu já havia falado no slide anterior, você vai precisar sistematizar os aspectos que são relevantes, tá, nessas técnicas, como vai ser abordado. Precisa envolver a coleta de dados qualitativos, que também pode ser encontrados em Chisholds, em 1991, tá? Ou você pode pronunciar Chisholds, tá? Vai dizer que a entrevista é um procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Quer dizer, que a entrevista no trabalho de campo é muito importante. É de suma importância. É por isso que você tem que ter cuidado quando você for elaborar todas as questões e precisa ser um roteiro esquematizado, tá? Depois vai destacar que a entrevista ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra. Jamais. Vai dizer que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos autores, tudo isso enquanto sujeitos objeto da pesquisa, que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada neste caso, tá? E na entrevista, as formas de realização elas podem ser de natureza individual ou coletiva. Ou você vai entrevistar alguém de forma individual, ou você vai entrevistar um determinado grupo, por exemplo, partindo do pressuposto da minha monografia. Eu entrevistei os moradores, um morador de cada casa da comunidade da demanda onde eu visitei. Não foi uma entrevista coletiva, foi uma entrevista individual, tá? E aí vai destacar o seguinte aqui para nós. No sentido aqui da entrevista, vai falar que é um termo genérico, que está sendo, por nós, entendido como uma conversa a dois propósitos bem definidos. O primeiro propósito é a técnica que se caracteriza como uma comunicação verbal e que reforça a importância da linguagem e do significado da fala. Depois, o outro nível importante, ele serve aí como meio de coleta de informações sobre um determinado tema científico, que é importantíssimo isso para nós, enquanto pesquisadores, no momento da pesquisa, da presente pesquisa. Depois, vai destacar aqui procedimento, tá? que pode obter dados objetivos e subjetivos. E nós já havíamos falado que é essa objetividade e essa subjetividade. Tá? Aí o primeiro ponto é que pode ser obtido através de fontes secundárias, tá? Tais como os censos, as estatísticas e outras formas de registro que você pode obter determinadas informações. E o outro ponto é que esses dados eles são relacionados aos valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. Quer dizer, que no primeiro momento você pode alcançar aqui respostas nos censos, no caso, o censo parte do princípio do IBGE, tá? As estatísticas e inclusive outras formas de registro. E o outro ponto que tu pode alcançar nas entrevistas é justamente os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos entrevistados.